Eu aqui tô começando esse vídeo dando uma risada de vilão para comemorar a decadência do Muzan Kibutsuji. É tão bom ver esse fela da mãe sofrer. Fez o elenco todinho de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, pra quem preferir, sofrer ao longo da história. Ah, agora ele tá sofrendo. Olha, galera, tá perto do fim. A Nezuko já virou humana. Tanjiro, meu Deus, o Tanjiro nesse capítulo, hein? Ele tá tendo um troço. Aí chega Inosuke e Zenitsu pra segurar o cara. E faltam 25 minutinhos, hein? Vamos falar sobre isso tudo de maneira mais aprofundada e muito mais agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Kimetsu no Yaiba. Analisamos tanto o anime quanto o mangá. Tem uma playlist do anime com todos os episódios analisados. 26 vídeos para vocês. Quando chegar o filme adaptando o trem demoníaco, o trem infinito, né, que é aquele arco do Rengoku, a gente vai analisar também. Quando o anime for retornando, a gente vai analisar. E também, ó, se inscreve logo aí, dá os likes, tudo pra acompanhar essa reta final, eu acredito que é a reta final, de Kimetsu no Yaiba. Vamos lá! O título do capítulo 197 é Tenacidade. Eu até separei aqui os significados dessa palavra no dicionário, né? Algumas pessoas podem desconhecer, ó. Tenacidade, significado número 1, que apresenta resistência, coesão, disse de substância. Significado número 2, que suporta grande pressão sem partir-se, disse de metal ou liga. E é muito impressionante a gente ver a tenacidade presente em cada membro da corporação Demon Slayer. O Tanjiro tava segurando por todo mundo sozinho. Chegou o Obonaiguro, que já tinha participado. Os dois caíram. E aí chega o Zenitsu e o Inosuke. Talvez chegue a Kanao de novo. A gente vê que no final desse capítulo, os pilares que estavam caídos estão voltando. Então, isso tudo significa a tenacidade. E ainda pegando aquela definição do Muzan para a corporação Demon Slayer, né? Que é uma unidade. É como se cada um fosse uma engrenagem e o sistema funciona perfeitamente, com os seus tentáculos aprisionando o Muzan. Então, é a tenacidade da corporação como um todo. Na narrativa, a Tamayo já começa lacrando. Eita, mulher maravilhosa! Não há necessidade de sermos mais fortes que você pra te matar. Basta enfraquecê-lo. Vocês estão ligados que sem a Shinobu e a Tamayo, o Muzan teria vencido tranquilão? Então se lembrem desses nomes. Não é que elas sejam as mulheres por trás da vitória. Por trás coisa nenhuma, elas estão alinhadas junto com o Tanjiro, junto com os Demon Slayers mais juniores, por assim dizer, e com os pilares. O Muzan percebe que as 4 drogas aplicadas nele são bem diferentes daquele veneno usado na luta contra o Douma, o Lua Superior 2. Essas 4 drogas em conjunto transformam aqueles ataques, tipo, pegando o Pokémon mais uma vez como parâmetro, aqueles ataques not very effective em super effective. Aí tem uma hora que Muzan para, aí eu pensei, pronto, salsifufu. Mas o cara manda um Thunder. Meu irmão, é um choque do trovão da molesta dos cachorros. Depois ele até fica com a boca no tronco dele. Ah! E olha só, as consequências desse choque do trovão. Eu não curto muito a quadrinização da Gotoge, a autora, ilustradora de Kimetsu no Yaiba. Mas ela mandou bem numa determinada parte desse capítulo, que foi logo depois, né, do Muzan mandar esse choque. A quantidade de balões pra mostrar o quanto o Tanjiro tá sofrendo. É um balão com a palavra... O menino não consegue dizer nada direito e os balões vão interrompendo. E o nosso olhar vai pipocando com tanto balão. Então, olha só, eu já tô louco pra ver o próximo trabalho da Gotoge, porque eu quero ver a evolução dessa autora. Se ela fez isso aqui com Kimetsu no Yaiba, e vamos também dar o mérito para o Ufotable, é mais mérito da Ufotable as vendas de Kimetsu no Yaiba serem alavancadas, né? Que a gente já avaliou isso. É um shonen clichêzão, certo? Mas com clichês muito bem trabalhados e muito bem animados em diversos aspectos pelo estúdio Ufotable. Mas eu sei que a Gotoge tem um controle muito grande em sua obra.
ela consegue evoluir bastante, e a gente vê isso quando a gente tá lendo o volume 1 e lê, sei lá, o 19, 20, né? Esses capítulos atuais devem ser parte do volume 21 até 22. A gente nota a evolução e eu quero ver obras futuras. Por isso que eu quero que Kimetsu acabe agora. Eu quero ver a evolução narrativa, a evolução de quadrinização. Então, daqui a... se ela fizer um outro mangá com a longevidade de Kimetsu no Yaiba, e depois mais um outro, nesse outro... eu acho que ela vai atingir, assim, ó, o ápice. Bom, o Tanjiro tá tendo uma convulsão, ele não tá aguentando, ele não consegue respirar direito, né? Porque ele finalmente parou. Ele tava seguindo um fluxo das 12 formas da dança do Deus do Fogo, que é a respiração do Sol. As 12 formas conectadas formam aí a 13ª forma, que é, tipo, tudo tá conectado, enfim. E ele não consegue mais, velho. Eu tava pensando, quando isso é apresentado, que ele ia finalizar o Muzan. Lê do engano. E aí tem gente que tá achando previsível. Claro que o Muzan vai morrer no final, galera. Mas isso não torna a batalha previsível. Tanto é que, olha só, pensava que o Tanjiro ia finalizar sendo o protagonista, herdando a respiração do Sol do Iorichi. Não, ele caiu e entrou no palco Zenitsu e Inosuke. Então tá muito impressionante. E os corvos morreram. Então aquela galera que tava monitorando não pode mais oferecer novas informações. E eles estavam oferecendo informações importantes, tipo pontos fracos ou pra onde cada Demon Slayer deve ir. Beleza que em questão de informações deu uma estancada. Eles estavam mandando mais, tipo, quanto falta pra um amanhecer. Mas ainda assim uma informação muito crucial pro psicológico de quem tá lutando. Só faltam 25 minutos agora e a gente fica aliviado por perceber isso. Então imagina quem tá na pressão do momento crítico da batalha. E é bom a gente observar que lá com essa equipe de inteligência, né, que tava monitorando tudo através dos corvos, estão lá o ex-pilar do som e o pai do Rengoku, que também é ex-pilar das chamas. Agora, pra onde foi o Sakonji Urukodaki? Muzan, nesse momento, tá só o pó da rabiola, velho. Até ele para, né, naquele momento antes do choque do trovão. Então ele mandou um disparo de energia, mas ele ainda tá tiltando. E é aí que chega o nosso Inosuke. E a gente tem muito que agradecer ao Inosuke, porque até galera que não gosta muito de anime se perguntou que danado é esse de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, vendo os gif, os memes do Inosuke com aquela cara de javali dele, né, a máscara do javali. Então, ó, baita personagem, é o mascote, o maior representante dessa obra é o Inosuke. E ele revela, né, que o Himejima e o Tomioka, os pilares da pedra e da água, respectivamente, eles perderam o braço, né, a perna e o braço também, respectivamente, para proteger os mais fracos, velho. Então, se o Inosuke e o Zenitsu estão aí, é porque essa galera fez um baita de um sacrifício. E conhecendo o orgulho do Inosuke, imagina o que isso significou pra ele, pô. Ele pede pro Muzan, devolva a perna do Himejima, devolva o braço do Tomioka, devolve a vida de todo mundo que morreu aqui. E é muito lindo, galera, porque o Inosuke não só tá com raiva, por trás da máscara ele tá chorando. Então eu fico bem impressionado como a Gotoge, ela revela a emoção de um personagem por trás de uma máscara. Ela não se utilizou, ela poderia ter se utilizado de uma técnica tipo de divisão, como a gente viu quando o Sanji dá umas ordens para o Sogeking. E aí o Oda desenha em One Piece, né? Ele desenha metade do rosto com a máscara e a outra metade sem a máscara, revelando as feições do Usopp. O que é que ele tá sentindo naquele momento. E desculpem aí se eu revelei que o Sogeking é o Usopp, pra quem não sabia. Olha só, e aqui o Inosuke fica por trás da máscara. Mas só da gente ver ele se debulhando em lágrimas e sabendo como ele é orgulhoso, como ele não expressa muito umas emoções mais emotivas mesmo, né? Tipo choro, sofrimento. Caramba, foi bonito de ver como o Inosuke comprou essa união dos Demon Slayers. E ele diz, se você não devolver, e não tem como devolver, não tem como o Muzan devolver. Se você não devolver, você vai sofrer 1 milhão de mortes. O Muzan tem medo de morrer uma vez, imagina 1 milhão. E aí quando você já tá naquele espírito de vai, Inosuke, ele é pego, velho, pelo braço alienígena dentado lá do Muzan. E eu, meu Deus, será que ele foi perfurado ou não? Eis que chega o Zenitsu. E além dele salvar o Inosuke de um ferimento fatal, né? O Inosuke se feriu, mas com a desviada do Zenitsu não foi num ponto vital. E o Zenitsu, ele, pra mim, esse momento foi bem importante, porque ele dá uma injeção de ânimo no Tanjiro. E essa injeção de ânimo talvez seja um dos fatores
que levarão o Tanjiro a voltar pra batalha. Porque o Zenitsu diz, Tanjiro, levanta. Já já a gente vence, a Nezuko vai virar humana e a gente já sabe que ela virou, já é fato consumado. E vocês dois, Tanjiro e Nezuko, vão poder viver em paz naquela casinha da família de vocês. Véi, quando tudo isso passa pela cabeça do Tanjiro, ele já entra em choque, um choque positivo. Se esse cara vê a irmã transformada em humana, tipo, ele não vai querer mais que ela sofra. Ela já tá curada. Então é aí que o Tanjiro vai pra cima do Muzan. Por mais que ele tenha caído, eu acredito que ele vai voltar. E teremos sim um tanto de protagonismo, mas bem utilizado, certo? Bem encaixado. Porque a gente vai ver o golpe final sendo desferido no Muzan Kibutsuji pelo Tanjiro. E tem muito a ver, eu acho que é pertinente. Porque o Tanjiro herdou a respiração do sol. Só ele sabe. E essa herança vem do Iorichi. É como se o Iorichi estivesse terminando o seu trabalho pelas mãos do Tanjiro, porque o Tanjiro herdou o seu propósito. Enquanto Zenitsu e Inosuke vão aguentando a pressão, o Tanjiro vai pensando em como ele pode voltar. E ele se espeta, não no ponto vital, claro, numa artéria, seria absurdo. Ele sabe como funciona o corpo dele e ele se espeta com a Nichirin. Justamente para quebrar uma possível Blood Demon Art do Muzan que esteja impossibilitando ele de se mexer. No final, vemos o Muzan observando toda aquela situação, revoltado, testemunhando que todo mundo que já tinha caído tá voltando justamente para ganhar tempo até o momento em que a vida dele possa ser ceifada. E esse momento é daqui a 25 minutinhos, galera. Vocês estão achando Kimetsu no Yaiba repetitivo? Eu já vi uns memes aí no Twitter, né, brincando que olha essa cena aqui do capítulo 197, é mentira, é do 190, tá ligado? Mas assim, eu tô achando que em relação à movimentação do Muzan, realmente tá repetitivo. É um demérito até da autora Gotoge. Mas a gente tem que reconhecer que as etapas dessa batalha estão bem interessantes. Talvez alguns de vocês sintam mais porque não se adaptam bem a uma leitura semanal. Mas pega essa batalha do Muzan pra ler de uma vez só. Pô, é o momento dos pilares, é o momento do Tanjiro, tem um momento que chega o Inosuke, o Zenitsu, a Kanao, e aí volta Zenitsu e Inosuke, o Tanjiro vai voltar, os pilares estão voltando, então tá muito mais dramático do que qualquer coisa que a gente já viu na obra. Tá incrível! Confia! E diz aí o que é que você achou desse capítulo 197 e também desta análise aqui do All Bluezinho. E até a próxima!